Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoinhas e pessoinhos. Estamos aqui gravando já o nosso primeiro vídeo aleatório, né, de uma longa série que se começará. Acho que já postei para vocês e já publiquei 2 vídeos anteriores falando um pouco dessa nova disposição de retomar o canal, né? E estou aqui hoje para trazer algumas considerações sobre o humor e a história, né? Que são, na minha perspectiva, eu acho que já falei isso nos 2 vídeos anteriores, são duas coisas que não se distinguem, né? Eu acho sempre oportuno relembrar isso, não só através de autores como Huizinga, Batikin, Rabelais e tantos outros, né? Que são autores, e agora, recentemente, uma amiga me emprestou isso aqui, eu estou maravilhado. Woke é um livro que faz a crítica de alguns dos exageros do identitarismo, um livro extremamente interessante, lamentavelmente ainda não publicado no Brasil. A edição que eu tenho é em português, mas português de Portugal, né? Acho que se encontra para comprar para o Kindle também barato. A versão importada é qualquer coisa de absurdo por isso, né? Mas de qualquer forma é um livro delicioso de se ler, porque ele tem ao mesmo tempo uma densidade crítica sociológica muito forte, né? E ao mesmo tempo uma ironia muito fina, que é típica dos ingleses. Eu adoro o humor inglês, né? Desde o besterol à la Monty Python até o humor refinado de autores como Shakespeare e tantos outros que têm peças de humor no meio das suas, mesmo no meio dos seus grandes dramas, né? São pessoas realmente que têm o talento para a escrita. E é engraçado, é uma coisa que, vejam, gente, esse é um vídeo sem nenhum compromisso acadêmico. Então, quer dizer, ele tem um fundamento acadêmico, mas não tem o compromisso de fazer parte de um programa e tal. Então, isso significa que de vez em quando eu vou delirar e viajar aqui, né? Mas uma coisa que eu sempre comentei nas minhas aulas, sobretudo as aulas de estudos culturais, né? Que tem umas coisas que me impressionam. Por exemplo, as artes plásticas inglesas é um amor de amores, assim. Não destacaria nenhum grande artista que tenha pintado obras seminais, né? Como um Michelangelo, como nos Estados Unidos, alguns expoentes da pop art, que nasceu na Inglaterra, né? Mas, por outro lado, quer dizer, ou seja, o talento inglês para as artes plásticas não me parece muito forte. Talvez até porque eles têm pouca luz, né? E eu não estou fazendo aqui nenhuma crítica xenofóbica, mas é um país permanentemente nublado, né? Por conta da situação climática, de oceanos, de mares que o circundam, por conta das altitudes, etc. Os dias de claridade plena e ampla não são muito grandes, né? Então tem momentos de claridade ao longo do dia, mas não é assim aquela coisa absoluta, né? Então por isso talvez as artes plásticas não tenham tido o mesmo desenvolvimento com estudos de cor e forma que tiveram, por exemplo, os franceses, né? Mas de qualquer maneira a literatura inglesa é deliciosa, e a literatura que muito me agrada é, por exemplo, Shakespeare, né? Que é um dos autores que eu mais citava em sala de aula e que para mim é um clássico, né? Você quer entender relações de poder, leia Macbeth, né? Quer entender relações humanas, leia Relia, Familiares, né? Quer entender um pouquinho das culturas renascentistas, né? Leia Romeu e Julieta, sim, leia vários dos seus trabalhos. Shakespeare é, na minha opinião, um autor seminal. Henrique, o Macbeth, o que todo mundo bate muito na tecla, né, do jovem Hamlet, que é também uma peça literária importantíssima, mas eu gosto muito mais do Macbeth, que eu acho que explora mais, né? Então, estamos aqui, tá? Dessa vez ainda, talvez uma das últimas, gravando do meu gabinete na Fafiche, né? Enquanto eu faço hora do intervalo, porque, como eu disse no vídeo anterior, eu já decidi me aposentar, né? Eu vou me aposentar no prazo de uns 2 meses. Então, esses vídeos que eu estou retomando não deixam de ser uma forma de continuar ativo, né? De fazer uma aposentadoria, só que não, né? Porque realmente eu não consigo ficar sem estabelecer algum nível de interlocução. É cabotino, tem a ver com vaidade, tem, e que professor não é um pouquinho vaidoso, que intelectual não é um pouquinho vaidoso, que quem publica que não é um pouquinho vaidoso, então,
Mas é uma forma sadia, né? Pelo menos aqui nessa mídia, nessa plataforma, eu posso quebrar de vez em quando com sorrisos, né? Com uma atitude simpática e não ser hostilizado por problemas de compreensão, que às vezes as pessoas não compreendem, nem sequer o humor, né? E é por isso um pouco que eu resolvi iniciar essa série com a crítica de um filme que eu assisti recentemente em companhia da minha doce namorada, uma nova namorada, né? Que foi Asterix e o Reino do Meio, tá? Um filme que acabou de entrar na Netflix, uma produção sem muita pretensão, sem grandes atores, né? O cara que faz o Obelix parece que o Gerard Depardieu criou um paradigma, porque ele é a cara do Gerard Depardieu, mas não é, né? Tem dois mega autores, que a Marion Cotillard, que faz uma Cleópatra, barata Cleópatra. Ela participa pouquinho no filme, uns 15 minutos só no início, mas ela rouba a cena, tá? É muito interessante. E o Vincent Cassel, que faz o César, né? O Júlio César, que também tem uma participação importante. Mas o que eu queria chamar a atenção nesse filme? Primeiro que é uma comédia deliciosa, um filme bom e gostoso de se assistir, e que ele faz a crítica dos identitarismos à sua maneira, né? É a história de Asterix e Obelix migrando para a China para ajudar sempre eles migram para ajudar algum povo que tem dificuldade, né? Então eles querem, imaginem, a percepção dos chineses sobre esse filme, como é que deve ter sido desastrosa, né? Porque os chineses são, à sua maneira, muito arrogantes, né? Eles são um império que não se move, né? Tem anos, tem milênios que eles estão no mesmo lugar e hoje numa versão mais competitiva economicamente falando, mas eles continuam sendo a mesma coisa, assim, eles ignoram o mundo solenemente. Há um episódio muito engraçado de um dos reis, um dos monarcas ingleses que ficava mandando as maravilhas da tecnologia industrial para o imperador chinês de presente para meio que impactá-lo pela força e a pujança da Revolução Industrial inglesa, né? E um dia ele mandou que o embaixador fosse lá verificar o que foi feito daquilo, né? E o embaixador chega lá, pergunta para o imperador, cadê os presentes e tal? O imperador chinês tinha criado uma espécie de museu de excentricidades inglesas, quer dizer, não tinha dado utilização nenhuma, não tinha divulgado, não tinha feito, estava tudo arquivado ali, bem à moda do colecionismo, né? E falou para o embaixador, falou, esse é um museu de excentricidades inglesas, eles adoram isso, então me mandam de presente, eu não vou cometer uma indelicadeza de jogar fora, então fica aí guardado, né? Mas, em suma, é uma sátira do Asterix, todas as sátiras dele são muito interessantes, e é uma sátira que, mais uma vez, coloca o dedo numa questão que é central para todas as historinhas do Asterix, né? Que é a paródia, a ironia e a desconstrução dos estereótipos nacionais, né? Sempre os ingleses são vítimas preferenciais, os próprios franceses, eles fazem uma autocrítica, né? Os romanos, sobretudo, com seu desejo de expandir a sua genialidade, a sua cultura e o seu poder militar, e a própria ideia do Asterix é exatamente questionar isso, né? Então é uma leitura... As histórias em quadrinhos são fascinantes, é uma leitura que eu recomendo fortemente para qualquer pessoa. E esse filme, em particular, ele é uma boa introdução às historinhas, tá? Então eu estou recomendando, que a Netflix hoje é uma coisa que todo mundo tem, né? É um filme bastante acessível, curtinho, 1h30, tá? Como, aliás, serão os vídeos dessa nova série. Eu queria comunicar que eu vou trabalhar esses vídeos mais ou menos na base de 10 minutos, né? A minha namorada, ela acha que 10 ainda é muito, que talvez 5 fosse mais razoável, mas eu não consigo, eu sou velho, eu sou antigo, ela é mais moderninha que eu não sou tanto, então eu vou gravar na faixa de 10 minutos, que é o suficiente para dar um recado, chamar a atenção, e particularmente, nesse caso, o que eu queria recomendar muito é usar o humor para desconstruir os estereótipos nacionais. Porque uma das coisas que eu aprendi com vocês, especialmente com os mais jovens, né, é que a informação quer ser livre, né? Por esse motivo eu quero muito divulgar essas coisas. E uma coisa que eu tentei ensinar, né, e que eu espero que alguns tenham aprendido, né, ou absorvido no mínimo a mensagem, é que todo nazismo, todo nacionalismo é uma forma de fascismo, né? Eu não entendo, não consigo entender por que uma criancinha etíope possa ser escravizada e uma criancinha brasileira ou ucraniana não possa, né? Eu não consigo entender
né, as clivagens nacionais. Para mim, eu continuo sendo, nesse sentido, um marxista clássico. O nacionalismo é uma invenção do mercado, né? O mercado inventou essa bobagem para tributar, para controlar, para manter os exércitos nacionais em guarda, para proteger os mercados, né? Mas, na verdade, eu não consigo imaginar um mundo em que as pessoas se odeiem tanto, né? Eu torço para que isso seja mais uma doença que o capitalismo produziu e que ela em breve possa ser superada, né? Porque, na verdade, a humanidade é uma só. Eu sempre postulei isso, sempre disse, né? E continuo insistindo. Toda forma de nacionalismo, toda forma de xenofobia, e mesmo o nacionalismo de esquerda, aquele que tenta proteger fronteiras, aquele que reage à invasão, é um nacionalismo protofascista, porque, na verdade, você tem que combater os russos porque eles invadiram seu território e estão destruindo o seu povo, né? Mas não porque eles estão, na verdade, ofendendo uma concepção nacional, né? Na verdade, essas questões precisam ser colocadas, na minha opinião, num outro patamar. E o Asterix, talvez por ser uma história escrita por dois franceses, politicamente incorretos a não mais poder, tá? É uma história que bota o dedo nessa ferida. Talvez não por acaso, a França fica no centro da Europa, todo mundo tem que passar pela França, seja em viagem, seja para se ilustrar com os belos museus que tem, boa parte da bela arquitetura que tem o interior da França, as belas paisagens, os vinhos, tudo na França lembra essa ideia, né, de uma abertura para o mundo, né? Embora exista lá também uma direita xenofóbica, anti-muçulmana, etc., mas isso não vem ao caso. O que eu queria mesmo deixar nesse primeiro vídeo é uma recomendação de vocês usarem o humor que consta de historinhas como Asterix para fazer a desconstrução do conceito proto-fascista de nação. E aí, nesse filme especificamente, observar os detalhes. Os detalhes são o que mais pega, né? Desde os nomes dos personagens, que, aliás, já vem da tradição do quadrinho, né? O Goscinny e o Uderzo adoravam brincar com os nomes dos personagens. Tem um personagem na aldeia que é ótimo, eu cada vez mais me enxergo nele, que é o Veteranix, né? Que é um velhinho, mas sempre pronto para a luta e que é casado com a maior boazuda da aldeia, né? E a mulher dele é sempre muito exuberante, etc. Eu morro de rir disso. E o nome Veteranix, né? Então tudo isso é muito bacana, né, nas historinhas. Eu recomendo que vocês deem uma passadinha por lá, tá bom? Esse é o primeiro vídeo de uma série que a partir de agora serão temas aleatórios, tá? Sempre que eu achar que eu tenho alguma coisa para falar e não tiver não tiver aluno para ouvir, eu vou postar isso aí para vocês, tá bom? Um abraço a todos e tenham um bom dia, ou uma boa noite, ou uma boa tarde. Abraço.